estamos aqui a chegar à secção 623 das folhas de exercício e, portanto, aquilo que se coloca, o problema que se coloca é derivar informação a partir do modelo digital de elevação que, entretanto, já determinámos. Lembram-se, foi um modelo digital de elevação com uma resolução espacial de 4 metros, está aqui. Aqui estou a mostrar ainda, portanto, as curvas de nível, as linhas de água azul e as linhas de festo tracejado, que foram utilizadas para construir então um modelo digital de elevação. Mas depois disto feito, vocês ficam então com este modelo que vos dá em cada pixel, eu posso aqui verificar utilizando aqui o Identify, qual é que é a cota de cada ponto, não é? Portanto, se eu clicar aqui na TIM 2, desculpem, em cada ponto ele vai-me dar aqui a cota, e portanto os valores mais escuros são cotas mais baixas e aqui temos cotas mais elevadas. Podemos estar interessados em saber qual é que é o declive do terreno, não é? E como é que isso se faz? A partir do modelo digital de elevação, em cada pixel tem uma cota e que tem uma resolução, neste caso, de 4 metros. A forma de estimar o declive é aquilo que está explicado nas aulas teóricas e, portanto, arrancamos a partir deste modelo digital de elevação, cada pixel tem aqui um valor, aqui está aqui a cor, indica que estes valores onde o mais baixo tem aqui uma cor mais escura, os valores mais altos têm uma cor mais clara, e a ideia é, para cada pixel, estimar o que está aqui representado, que é a direção que seria a direção de escoamento da água, enfim, se sobre o solo, se o solo fosse uma superfície perfeita. E é isso, não é? Portanto, a partir do modelo digital de elevação, o sistema de informação geográfica vai conseguir determinar estes declives. Isso é feito em alguns passos. E o primeiro passo consiste em determinar, e portanto temos aqui um exemplo, usa-se uma janela de 3 por 3 pixels, portanto à volta do pixel para o qual se pretende estimar a direção de escoamento, e neste pixel que tem valor de cota, neste exemplo, 22, digamos 22 metros, é rodeado por pixels com cotas diferentes. E, portanto, estão aqui a ver que, obviamente, aqui para a distribuição das cotas, temos aqui uma encosta virada, neste caso, para sul, não é? E a direção de escoamento da água será nessa direção sul. Bom, mais especificamente, o que é que se faz? Vai-se estimar o declive na direção do X, portanto, nesta direção, por aqui, nesta direção, neste sentido, do X, e também o declive na direção do Y. Isso é feito comparando para o X os valores das cotas nestes pixels com o valor das cotas naqueles. É? Portanto, em cada uma destas linhas, na direção do X, é feita a diferença. A linha do meio, que passa pelo nosso pixel de interesse, tem peso 2. Depois essa diferença de cotas é dividida por a distância entre os centros dos pixels, que não é mais do que 2 vezes a resolução da imagem em X. Portanto, isto é a forma mais comum de estimar o declive na direção do X. Há outras formas de o fazer, esta será talvez a mais simples. E depois a mesma coisa na direção dos Y, em que se comparam os valores das cotas aqui nesta linha com os valores das cotas naquelas linhas. Como seria de esperar, neste caso, o declive na direção do Y é positivo, e é relativamente elevado, não é? Há aqui uma grande diferença de cotas, estamos aqui neste exemplo, a resolução da imagem é 20 metros, e depois há uma pequena subida, uma tendência de subida para o X, mas não é muito marcada, e tem aqui um declive 0,0625 estimado. A partir do momento em que se conhece o declive na direção do X, ou que se estima o declive na direção do X e do Y para o pixel, o que se faz depois, em seguida, já agora o que está aqui explicado é que isto pode ser feito com um filtro linear e, portanto, isto é uma operação que é feita muito, que é rápida,
Portanto, o resultado desta operação nos ciclos aparece muito rapidamente. Mas estava eu a dizer, portanto, a partir do momento em que se determinou o SX e o SY, podemos então definir a direção de escoamento simplesmente como este vetor, não é? Portanto, o SX aponta para a direção de subida, a direção de escoamento é descida, não é? O escoamento de água, e portanto o vetor com componentes menos SX menos SY. O declive é simplesmente calculado desta forma, o declive será sempre um número positivo e corresponde à percentagem, portanto, na direção de maior declive em redor do pixel, corresponde, portanto, à razão entre a distância vertical e a distância horizontal. Finalmente, a partir do momento também em que se conhece o SX e o SY e a direção de escoamento, pode-se definir a orientação da encosta a partir do SX e Y. Está aqui ilustrado. Portanto, por exemplo, neste caso, a direção de escoamento é esta, é para praticamente para sul e, portanto, a orientação da encosta é medida como o ângulo azimutal, portanto, a partir do norte até à direção de maior declive. E, neste caso, esse ângulo vai ser 183 graus aproximadamente. Neste outro exemplo, é fácil ver que os pixels com cota mais elevada ficam aqui do lado sudoeste e, portanto, o escoamento da água é feito no sentido nordeste. Neste caso, a orientação da encosta vai ser dado pelo ângulo entre a direção norte e este vetor, portanto o ângulo azimutal, e é um valor pequeno, neste caso vai ser 26,76 graus. Portanto, a partir do momento em que se conhece o SX e o SY, é possível determinar qual é que é o azimute e, portanto, qual é que é esta direção que está relacionada com a orientação da encosta. Portanto, tudo isso pode ser calculado no QGIS. Portanto, o que queremos fazer aqui no QGIS é, a partir do modelo digital de elevação, que chamamos TIN2, a derivar então o declive. Para fazer isso, pode-se usar aqui o menu Raster e o menu Analysis e aqui escolher então Slope para determinar o declive. Bom, uma primeira, portanto, vou aqui escolher qual é o modelo digital de elevação que me interessa, chama-se TIN2, neste caso. Vou aqui escolher esta opção para calcular o declive propriamente, portanto, expresso em percentagem. E vou, por exemplo, para também esta opção para calcular na bordadura da imagem. Depois, só tenho então que salvar, vou aqui escolher, dar-lhe um nome, declive, salvar para um fecheiro, neste caso já tinha, estou a substituir o fecheiro que eu tinha, e fazer o run. O resultado disto é um conjunto de dados do tipo raster de declives, que tem este aspecto. Vocês veem que os valores variam entre 0 e 109 aqui nesta representação, não é? O mais escuro é 0 e vai até 109. Pode ultrapassar 100, isto estamos aqui a calcular o declive, portanto estamos a calcular a razão entre a variação na vertical e a variação na horizontal. Se a variação na vertical for superior à variação na horizontal, temos então um declive superior a 100%, o que vai acontecer aqui em alguns locais. Para perceber melhor como é que este mapa do declive se interpreta, talvez valha a pena voltar a colocar as curvas de nível que foram utilizadas para terminar o modelo digital de elevação e reparem que acontece aquilo que se esperaria, não é? Visto que a equidistância entre curvas de nível, neste caso é 10 metros, é sempre constante, não é? É equidistância, portanto será sempre 10 metros entre duas curvas de nível sucessivas. O que é que vai acontecer? Quando a distância, por exemplo, acontece aqui entre curvas de nível, é maior, o terreno vai ser menos declivoso, vai ser
e portanto vai ter aqui o valor do declive vai ser mais baixo. Isto está a acontecer aqui, ou está a acontecer aqui neste colo, em que a variação de cotas é pequena. Em contrapartida, quando tem curvas de nível muito próximas umas da outra, ou aqui, por exemplo, isso significa que a diferença de cota de 10 metros vai ocorrer num espaço mais curto e, portanto, que tem um declive mais marcado. E, portanto, vamos ter aqui os valores maiores do declive. Bem? Portanto, é junto a este vale mais cavado que aparecem aqui os maiores declives, e aqui no topo da encosta, ou então neste colo, ou então quando já estamos aqui a chegar a este vale, é que vão estar os declives mais suaves. Pronto, e assim obtemos esta primeira variável derivada do modelo digital de elevação. Nos vídeos seguintes vamos então ver como é que se podem calcular outras variáveis que são derivadas da elevação.